Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Radioatividade, o podcast que não vai deixar pedra sobre pedra. Meu nome é Orlando Zacconi, sou delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro, coordenador nacional do Movimento Policiais Antifascismo, e hoje nós vamos ter a honra, de ter no nosso programa, além de um amigo e de um grande cineasta do país, o meu professor, na PUC Rio de Janeiro, quando eu comecei no curso de graduação nos anos 80, Silvio Tendler. Silvio, é uma honra tê-lo aqui no Radioatividade, um prazer imenso reencontrá-lo depois de tantos anos, do nosso encontro na PUC. Para quem não conhece, e é difícil não conhecer, mas Silvio Tendler ele tem mais de 70 filmes, entre curtas, médias, longa-metragens, documentários importantíssimos que relatam a história do nosso país. Você, além de cineasta, é um grande historiador, Silvio? E tem no seu currículo muitas coisas importantes. Ele é membro fundador do Comitê de Cineastas da América Latina, foi presidente da Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro, dirigiu a Fundação Rio Arte, o Centro Cultural do Valdo Viana, o Castelinho do Flamengo, e foi secretário de Cultura e Esporte do governo Cristóvão Buarque, em Brasília. Então, você, além de ser uma figura importante na cultura, tem uma inserção também na política cultural do nosso país, e eu acho que a gente tem, nesse momento, nesse ano eleitoral, muita coisa para falar sobre política cultural, e sobre a história do nosso país, para a gente tentar entender um pouco, Silvio, como é que a gente chegou até aqui, nesse desgoverno Bolsonaro, nesse avanço do fascismo e na resistência que é correlato, às relações de poder. Sempre que o poder, na sua forma mais cruel, que é o fascismo, avança, a resistência também cresce. Então, seja bem-vindo, Silvio. Um prazer muito grande estar com você aqui no Radioatividade. Obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. E é isso que você falou, à medida que o fascismo avança, a gente resiste mais. Você sempre teve um olhar para a história do nosso país, nos seus filmes, e você parece que está preparando um filme, eu vou começar já pelo lead, que é um filme da história de Leonel Brizola. Eu tive contato, tenho muito contato com os netos do Brizola, e eu tive, através do Leonel, a oportunidade de acessar lá no Aterro do Flamengo, na Praia do Flamengo, esse material que a família tem e que a parte audiovisual está sendo colocada à sua disposição para a realização desse trabalho. É um acervo impressionante. Cartas escritas, manuscritas pelo Brizola, no exílio, desenhando, construindo o que seria o atual PDT, um partido trabalhista que ele já tinha o desejo de construir no Brasil. E eu queria saber de você como é que é ter em mãos esse material raríssimo dessa história importantíssima que é a história do Brizola e o que isso representa no momento atual político hoje, o lançamento desse filme. Eu queria que você falasse como é que você está fazendo a concepção de contar essa história do Brizola, até porque já temos alguns filmes sobre o Brizola. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Orlando, na verdade, eu me devi esse filme. Eu sou cineasta, talvez com a pegada mais política. Eu fiz JK ainda em plena ditadura, ainda em pleno AI-5, quando o JK tinha recém-morrido. Ele simplesmente, o construtor de Brasília estava proibido de visitar a cidade. Então, ele, quando morre, ele aqui no Rio de Janeiro é velado na sede da Manchete, ali na Rua do Russell, e depois o corpo vai para o aeroporto Santos Dumont para ser enterrado em Brasília e é levado no muque pela multidão. Ninguém queria carro, as pessoas ainda era ditadura, ninguém sabia se haveria repressão ou não, e as pessoas não esqueceram o Juscelino. E eu, nessa época, apesar das adversidades, resolvi contar a história do até então único presidente da República que havia assumido da redemocratização para cá, que tinha assumido a presidência no dia marcado e tinha entregue o poder para o seu sucessor, um opositor, no dia marcado. Então, eu quis contar essa história e fiz usando JK,
depois eu fiz o Jango, depois eu fiz o Tancredo, e o Brizola bateu na trave da presidência, foi uma figura fundamental na história do Brasil e eu nunca tinha feito nada sobre ele. Eu falei, eu preciso fazer esse filme. E nós estamos fazendo esse ano. E aí eu estou trabalhando ele, como você mesmo falou, Brizola por ele mesmo. Tive acesso a muito material do acervo da família Brizola e também tenho acesso a outros materiais, outras imagens que não sei se são inéditas, mas são fundamentais, como, por exemplo, uma entrevista de mais de 3 horas que ele deu para a Unicamp, em que ele conta tudo assim com uma sinceridade extraordinária. Ele falando sobre 64, que ele é acusado de ser um dos causadores, um dos provocadores de 64. Ele explica como é que se chegou a 64, ele prova que ele não foi o responsável pela radicalização, Sim. que essa radicalização começa em 61, quando tentam não dar posse ao Jango, e aí ele reage e consegue dar posse, mas o Jango assume a presidência com as mãos atadas, que os caras inventam um parlamentarismo, e o Brizola chama a atenção que era um parlamentarismo que não seguia as regras tradicionais do parlamentarismo. O presidente da República tinha que consultar o Congresso para tudo, e o antídoto a isso, que em caso de crise governamental é a dissolução do Congresso, não estava prevista nesse parlamentarismo. Então, Brizola se revolta contra isso, mas aceita, tem enfrentamentos entre ele e o Jango pela diferença de compreensão de táticas e estratégicas, mas ele termina dizendo, olha, nós éramos muito jovens, muito despreparados, eu tinha 37 anos, ele 42, então a gente realmente errou, nós cometemos erros. É muito bonito ouvir isso da boca do Brizola, essa sinceridade, né? É uma coisa muito rara você ver na política, o cara sempre tem razão, ele sempre quer maquiar a realidade para vender uma boa imagem. E o Brizola fala de tudo, fala dos erros, dos Agora, acertos. interessante, Silvio, que parece que seu filme dá uma ênfase para o período que ele ficou exilado nos Estados Unidos. Tem esse Sim, recorte? sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. O Brizola, ele é expulso do Uruguai da noite para o dia. Ele recebe uma ordem do governo uruguaio de ir embora naquele dia até o anoitecer. Não Mas tem uma hora ele precisa. gostou dessa ordem, porque já tinha falecido o JK e o Jango, e ele estava preocupado também com o que poderia acontecer com ele, né? Isso é retratado no filme, essa tensão e o medo, porque, vamos falar a palavra certa, né? Ninguém é super-herói, né? O medo de sofrer um atentado, né? Não foi só o JK e o Jango. O JK, o Jango, em seguida o Lacerda, O Lacerda, é verdade. e internacional, o general Prats. O Prats explodiu num carro em Buenos Aires. O general Torres, da Bolívia, mataram também. O senador Michelini, do Uruguai. Então, a Operação Condor já estava em pleno andamento e tanto o Jango quanto o Brizola estavam informados e estavam ameaçados, né? Sim. A morte do Jango é muito estranha. Agora, a família reconhece que foi uma morte além do natural, o Brizola sabe disso tudo. O JK é um desastre de carro estranhíssimo, e o Lacerda entra com uma gripe na clínica São Vicente e sai morto. Então, o Brizola, sabendo disso tudo aí, ele diz, olha, não, que bom que me expulsaram. É do governo Carter, e ele diz, vamos testar a política de direitos humanos do Carter. E aí ele entra na embaixada americana e pede asilo, e os caras concedem. Sim. E aí ele, para ir para os Estados Unidos, ele tem que ir para a Argentina,
E aí é surrealista, porque ele vai para a Argentina num esquema montado e a segurança dele é feita pela CIA. Né? A segurança dele é feita pela CIA e levam ele para os Estados Unidos. Ele vai morar em Nova York, fica alguns meses lá. É surrealista falar isso, mas um dos maiores líderes políticos brasileiros era considerado apátrida. Ele não tinha passaporte. E aí o Ah, Mário Soares deu um passaporte português para ele. Ele viajou com passaporte português. E aí, quando ele está nos Estados Unidos, que vem a anistia, ele pede um emissário para ir no consulado brasileiro em Nova York. Ele recebe o passaporte brasileiro e pode voltar. Essa história é ele cheia de ficou muito entranhas. grato ao Jimmy Carter, né? Você sabe que eu tenho uma teoria que não sei se é uma viagem na minha cabeça, mas as cores do PDT, azul, vermelho e branco, sinceramente, eu acho que foi uma homenagem que o Brizola fez a esse período. Eu acho que você tem razão, em parte, porque as cores do PTB originais era preto, né? Era preto e Era vermelho. preto, vermelho e branco do PTB, isso. E quando ele Então, fez o PDT, ele botou azul, vermelho e branco. deve ter alguma coisa a ver com os Estados Unidos e com a social-democracia, o socialismo, da É, Segunda Internacional, né? Que ele era uma coisa meio um francesa também, adorador, né? ele era um adorador da Segunda Internacional. Nós achávamos a Segunda Internacional uma coisa retrógrada, careta, Porra, hoje é mas revolucionário. ele era. O João Batista Damasceno, desembargador, ele diz que hoje fazer valer a Constituição é um ato revolucionário. Eu acho isso sensacional. Como é que as coisas chegaram nesse ponto, Silvio? Onde você acha que nós erramos? Né? Eu tenho uma teoria que diz respeito um pouco à minha área de atuação. Eu acho que a porta de entrada dos militares nas relações de poder pós-ditadura militar foi a segurança pública. Eu acho que a esquerda pecou quando ela foi cooptada pelo discurso da segurança como sendo o local da realização de direitos. Sinceramente, segurança pública é algo complicado, porque segurança é um dispositivo não de transformação da ordem social. Segurança pública é um dispositivo de manutenção da ordem das relações sociais. É um dispositivo de manter as relações de poder e não de transformá-las. Tanto que, quando perguntaram para o Brizola qual era o projeto de segurança do governo dele, ele sorria, falava: nosso projeto de segurança são os CIEPs. Ele falava isso rindo, né? Porque ele já sacava que tinha um problema ali nessa coisa chamada segurança. E tanto que o governo dele foi muito atacado nessa área, porque diziam, e ainda dizem até hoje, né, que foi a partir do governo Brizola que as facções criminosas tomaram conta no Rio, como se... Agora, eu acho estranho, porque depois de 30, 40 anos, né, as facções criminosas continuam a crescer, mesmo com todas as políticas militarizadas de enfrentamento, de grande encarceramento, de guerra, de morte. Quer dizer, então tem algum problema nisso, né? Eu queria que você desse um pouco a sua visão como historiador do que aconteceu, né, para que, né, dessa história todinha que você relata, né, do JK, do Jango, e agora chegando no Brizola, o que aconteceu para a gente ter um Bolsonaro hoje como presidente da República? Eu acho que a gente cometeu muitos erros. Eu acho que um deles é esse da política de segurança pública. Eu acho que a Constituinte, que é maravilhosa, é a melhor Constituinte Constituição que o Brasil já teve, também ela cometeu alguns equívocos que empoderaram setores que não são tão democráticos quanto eles se dizem. Então, por exemplo, a questão do judiciário. A gente criou uma série de mecanismos de defesa dos direitos que, na verdade, não estão essa Brastemp toda. Você tem, por exemplo, a questão do fortalecimento do Ministério Público, e aí o cidadão é meio refém desse sistema judiciário que a gente tem hoje. Né? O excesso de direitos que o judiciário tem frente ao cidadão. Eu tenho acompanhado muitos casos agora, eu não consigo
fazer um filme só por vez, porque documentário demora muito. Então, eu vou fazendo um e outro, um e outro. E agora eu estou fazendo Brizola e estou fazendo por uma questão de justiça e estou fazendo o caso Pisolá, estou fazendo 3 filmes. E por uma questão de justiça, eu mostro, por exemplo, jovens que são presos por reconhecimento por fotografias antigas, cara. Sim. São fotografias antigas e aí eles são reconhecidos por alguns dos teus colegas, Sim. eles estão presos, o juiz bota na cadeia e aí o cara fica lá naquela cadeia desesperado, não tem quem defenda ele. Então, a gente está vivendo uma crise muito grande de excessos de poderes. Isso aí é fruto da Constituinte, né? Pois é, É, eu acho que esse sistema punitivo, né, que tem toda uma estrutura que não é só policial, é jurídica também, né? Eu costumo dizer que o estado de exceção no Brasil ele não é só policial, ele é estado de exceção judicial também, né? Inclusive no período da ditadura militar, os tribunais funcionavam, né, a todo vapor, com a participação desses operadores jurídicos que estão aí, Ministério Público, magistratura. Pouco se fala da magistratura, ainda se falou um pouco da colaboração que magistrados tiveram no período de exceção, né, da ditadura, né? Mas, por exemplo, eu não conheço uma tese, né, um trabalho profundo da participação do Ministério Público, por exemplo, né, na época da ditadura militar, mas eles estavam lá. E eu acho que esse sistema punitivo ele acaba funcionando de uma certa forma como um laboratório, né? Porque, repara, para você chegar nas torturas da ditadura, teve um laboratório antes, nos anos 50, do pau de arara nas delegacias. Cá entre nós, Silvio, o pau de arara não começou na ditadura militar. não, ditadura, a denúncia, a denúncia contra a tortura e contra o pau de arara começa quando a classe média passa a ser vítima. Isso. Enquanto o povo era vítima, a gente aplaudia. Né? Tinha um jornalista, Amado Ribeiro, que fez muita matéria sobre isso, e tinha umas crônicas policiais na última hora que era uma loucura. Eu me lembro de uma que eu li na época, com 14, 15 anos, e nunca mais esqueci. A delegacia que tinha na Central do Brasil, que o cara tinha um senhor de idade paralítico preso numa cela e como humilharam ele, entendeu? Até deixar urinar na boca dele, deixaram, entendeu? Então era uma coisa assim, de uma violência física e moral que era uma loucura. E isso já existia. Aí quando a classe média começa a apanhar, e não, no meu filho não pode. Aí começou a denúncia contra a tortura e tal, mas a classe média também sempre foi conivente com essa violência. E depois que acabou a ditadura, voltou a ser, porque aí você hoje prende um garoto na rua, ele mata e esfola, entendeu? É muito. Sobre os aplausos de determinados setores da sociedade. É isso que eu estou te falando, porque no pós-constituinte, esses programas policialescos que tem aí, né, em qualquer cidade, à tarde você liga, tem lá um cara falando para cancelar CPF, para cima deles. Isso não foi controlado em momento algum após redemocratização. Isso é interessante porque da onde um cara como Bolsonaro conseguiu, através de um discurso tosco, né, que começou com um delegado aqui do Rio, né, o bandido bom é bandido morto, como é que através de um discurso tão tosco você consegue, né, uma quantidade tão expressiva de votos como teve o Bolsonaro, simplesmente falando, né, de uma coisa punitiva, né, de castigos corporais, de tortura. Quer dizer, como é que a gente permitiu que no Brasil, né, pelo menos no imaginário popular, a tortura ainda fosse vista como algo positivo? Isso é realmente impressionante. Eu acho que foi por conta desse modelo punitivo que não foi enfrentado pela esquerda, muito pelo contrário. A esquerda, em determinado momento, isso tem a ver com o Brizola, hein? Quando o Brizola começou a tomar pancada na área de segurança, com a ideia de que uma política de segurança que garantisse direitos humanos permitia que bandidos tomassem conta da cidade, que os direitos humanos eram algo que atrapalhava
né, a segurança pública. Esse discurso, nós não enfrentamos ele pela esquerda. A gente aceitou isso como uma derrota, e uma derrota que a gente permitiu que viesse até hoje. Né? E é complicado, porque nós precisamos tocar nesse ponto. A gente tem que voltar lá atrás e dizer, não, a política de segurança estava corretíssima, nós precisamos garantir direitos humanos para todos, inclusive para os moradores das favelas, inclusive para os criminosos, porque, sinceramente, os direitos humanos é para aqueles, né, que já não estão mais em condição de se opor ao Estado. Né? Então, quer dizer, o criminoso, ele, em determinado momento, ele tem que ser garantido a ele direitos fundamentais. Mas a ideia de, não, criminoso não tem, não, porque é estuprador, porque é isso, porque aquilo é traficante, e essas exceções que a gente vai abrindo é que permite esse retorno, né, do discurso. Você tem o discurso moralista e da violência contra os pobres rende dividendos eleitorais, né? Quantos delegados de polícia viraram deputados e tal, não defendendo a causa do povo, mas o famoso bandido bom e bandido morto aqui no Rio, e também radialistas. Em São Paulo tinha um radialista famoso que fazia esse tipo de discurso e tinha uma votação incrível, entendeu? Silvio, eu vou te falar, em 2018 eu vim candidato e não botei delegado, é Orlando Zacconi. Eu tenho medo de botar delegado, sabe por quê? Para não ser confundido com eles. Não, tira delegado, é Orlando Zacconi, ponto final, porque essa turma vem, né, justamente nessa onda, né, desse discurso punitivo que acaba gerando votos. Agora, a questão é entender como é que o povo... E aí é o seguinte, não é voto só de classe média. Bolsonaro ganhou em lugares pobres, em São Paulo, no Rio de Janeiro. As favelas e as periferias votaram no Bolsonaro. Essa é que é a questão. Né? Se fosse só a classe média, ele não ganhava do jeito que ele ganhou. Ele ainda hoje tem eleitores nesses bolsões, cara. O que é mais doloroso é isso. Sim. Eu tenho técnicas e cuidadoras que me acompanham e que são bolsonaristas, cara. São bolsonaristas. Todo mundo vem da Baixada Fluminense, onde os direitos fundamentais não são respeitados, e essas pessoas são eleitoras do Bolsonaro, cara. Mas esse é que é o ponto. Aonde que esse discurso entrou para essas pessoas? Pela televisão. Silvio, eu não tenho dúvida que foram esses programas que vêm desde os anos 80, lembra? Esses programas construíram uma cultura punitiva que chega a todas as classes sociais. Como é que a gente vai fazer esse controle? O que você acha acerca desse ponto que a esquerda não enfrentou, né? Eu morro de medo desses controles. Eu acho que quando eu decido quem pode falar o quê, eu estou, de alguma maneira, pregando a ditadura, entendeu? Então, mas eu não sei se é o que pode ser falado, não. Eu estou falando do tempo na TV. Aonde veio a nossa incompetência? Aonde veio a nossa incompetência? Nós não conseguimos construir uma imprensa popular, nem escrita, nem falada, nem televisionada. Nós tivemos na mão a possibilidade de ter a TV Brasil como uma efetiva TV pública. Sim. E essa TV a gente não conseguiu construir. O desenho da TV Brasil era maravilhoso, mas ali, ao invés de haver uma aliança, houve um enfrentamento e toda a gestão dessa TV pública foi absorvida pela área política. E aí os caras não conseguiram fazer uma TV de qualidade, então eles se perderam. E aí criaram, ainda por cima, um comitê gestor da sociedade civil, que nem todo mundo ali estava habilitado a fazer aquilo. Aquilo ali virou uma festa em que você nomeava gente com os mais variados pensamentos, mas sem uma coerência. Eu sinto que faltou um projeto político-cultural para fazer da TV Brasil a melhor TV do Brasil. Faltou na parte de jornalismo fazer da TV Brasil o melhor jornalismo brasileiro. E esse sim é o grande antídoto
a essa televisão que você fala, oferecer qualidade ao povo. Nós não fomos capazes de fazer isso, Não, sim, lógico, eu concordo com isso e com você nós nisso não temos também. um jornal brasileiro com leituras. Sim. É impactante o que eu estou te dizendo, mas o melhor da imprensa progressista brasileira surgiu depois do Bolsonaro e que nós fomos obrigados a reagir. E aí você hoje tem 247, você tem os blogueiros, você tem toda uma mídia alternativa que nos oferece outras informações que a grande imprensa não oferece. Mas a gente não tinha isso. E o erro do governo, eu acho que naquele momento, foi ficar com medo da grande imprensa, foi muito tímido em relação ao financiamento dessa política de imprensa alternativa. E aí ela era obrigada, para evitar choque com os grandes jornais, continuar financiando mais do mesmo. Mas você não acha que políticas públicas, por exemplo, no audiovisual, que é a sua área, aquela lei que obrigou os veículos de comunicação a contratarem, né, uma determinada, a colocarem no ar uma determinada quantidade de material produzido no Brasil, por exemplo, isso não é um controle, né? Mas isso aí é uma política pública, como deve haver também no que diz respeito à programação desses veículos. Por exemplo, como é que a gente vai permitir que uma televisão, que é uma concessão pública, ela coloque metade da sua programação, né, com cultos evangélicos? Nada contra os evangélicos, mas se o Estado é laico e se a população, né, tem pessoas de outras religiões, blá, 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 você tem que limitar. Não é que não possa ter culto evangélico. Pode ter culto evangélico na televisão, mas tem que ter um limite. Você não acha que deve ter um controle de limites em relação a esses programas policiais? Então, tem uns que a tarde inteira o cara fica ali, cancela a CPF, para cima dele, vamos lá, policiada. Porra, a população é bombardeada por essa informação, Silvio, e depois fica difícil da gente fazer esse diálogo, principalmente nos territórios que são conflagrados na periferia. Porque, por exemplo, para a gente promover hoje um debate dentro da Maré, dentro do Complexo Alemão, não consegue não, Silvio. Esse que eu acho que é o grande desafio, porque a única maneira que hoje nós temos de fazer uma comunicação com o morador dessas áreas é através de veículos de comunicação. E se os veículos de comunicação estão na mão, né, de determinados grupos, são eles que estão controlando tudo. É difícil. Esse é outro problema. O erro disso daí não é esses caras estarem no ar, é a política de concessões que faz parte do jogo toma lá da cá. Uhum. A quantidade de políticos que tem jornais, televisões e muitos monopólios, porque, na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode produzir, distribuir e exibir. Aqui no Brasil pode, você pode ser dono do rádio, da televisão e do jornal. Não tem nenhuma restrição, não há uma democratização da difusão. E aí, esse é o drama, não é a nova república foi mestra em fazer isso, entendeu? Todos os Sim. deputados, senadores, todo mundo ali era dono de rádio, dono de televisão. A política de concessões não foi uma coisa transparente, não foi republicana, entendeu? E isso é que a gente tem que mexer. É uma pauta importante, né? Agora eu sou contra o controle. Controle, e eu acho que se existem esses programas violentos, é porque tem público, entendeu? Eu apoio tua pré-candidatura com entusiasmo, porque você é um valente. Agora, a gente precisa de gente como você hoje, tanto na legislatura federal quanto na estadual. A gente precisa de gente disposta a fazer coisas e fazer para o bem comum. Não é para se dar bem com o bem comum, é para fazer ser altruísta, né? Eu vejo com entusiasmo e aplaudo tua pré-candidatura, é evidente que tomara que ela vingue e a gente possa ter gente da tua qualidade em todos os poderes legislativos. Agora, eu acho que isso daí a gente tem que lutar pela revisão das concessões
em relação a você tem uma série de restrições nas concessões e nenhuma delas foi respeitada e obedecida. Então, é muito fácil você ter uma concessão no Brasil, basta um acordo político. E aí tem que acabar com isso. Tem que fazer essa concessão de uma forma absolutamente democrática. Agora, a gente fica querendo jogar a responsabilidade do caos que a gente vive em estações que funcionam, cara. Aí a gente está dando um tiro no pé absurdo, porque, na verdade, a gente vai exatamente contra os interesses da população. Entendeu? Eu acho que a gente tem que oferecer o bom para a população e o melhor. A gente tem que conseguir formas de financiamento de jornais, acabar com essa falsa neutralidade do jornalismo, achar que cada jornal vai ser o novo New York Times, o Washington Post, e a gente ficar fazendo jornais chinfrins para ser neutro. Essa neutralidade no jornalismo só existia quando o linotipo não estava imprimindo. Na hora que tu colocou as palavras no Já acabou a neutralidade. jornal, você tá tendo opinião. Sim, Na claro. hora que você botou um locutor na rádio, você está emitindo opinião. Mas eu acho que você tocou na mídia independente, eu acho que a mídia independente, nesse sentido, ela não oculta, né, a sua opinião. Isso é importante. Né? Sim, sim. E Eu queria ela ver tem que ser contigo, porque. financiada. Pois Ela é, tem mas eu queria saber como é que, dessa mídia independente, como é que a gente pode chegar numa distribuição de filmes de uma forma mais independente. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui querer assistir Legalidade, tardiamente. Né? Como é que vai assistir Legalidade? Onde que está? Aí procura daqui, procura de lá. Sabe onde que ele está? Lá no Globoplay. E aí tem que pagar para assistir. Como é? A classe média tem recurso, chega lá, paga o filme. Como é que a gente pode melhorar a distribuição para que filmes como esse que você está encerrando aí do Brizola, já tem nome? Como é que é o nome? Você me falou Menino dos Pés Descalços? Menino dos Pés Descalços. É lindo. Olha, então, como é que a gente vai fazer com que o Menino dos Pés Descalços possa ser acessado por aqueles a quem o Brizola a vida inteira se dedicou? Né? Eu vou te dizer o que eu faço. Sim. Eu tenho as 3 maiores bilheterias de documentário em sala de cinema do Brasil. Olha que legal. Django tem 1 milhão de espectadores, JK 800 mil. E eu fiz um sobre os Trapalhões, você deve ter rido muito na época de mim, porque você já devia ser meu aluno, já devia... babaca, aí fez filme dos Trapalhões. Mas é a maior bilheteria do cinema documentário de todos os tempos, 1 milhão e 700 mil pessoas. Esses filmes foram distribuídos normalmente no sistema comercial. Era uma outra época e funcionava. Depois do governo Collor, com a retomada do cinema brasileiro, a gente tomou uma bolada pelas costas e não percebeu. Surgiu aquele sistema de Cinemax, de salas, 13 salas no shopping e tal. E a gente aplaudiu, que legal, olha a qualidade da projeção, olha que coisa maravilhosa e tal. E a gente não percebeu que o fim dos cinemas de rua significava também o fim do cinema popular. Porque há uma questão ideológica. Quando você vai a um shopping ver um filme, você está indo para comprar uma roupa de marca, você está indo para comer fast food. Então, tem uma questão ideológica ao frequentar um shopping, você está fazendo uma escolha. Isso daí resultou, em primeiro lugar, no fechamento de todas as salas do interior do Brasil. Teresópolis tinha 5 salas de cinema, 2 filmes por semana cada um. Eu tinha, na minha infância, 10 filmes para ver por semana. Hoje, Teresópolis não tem nenhuma sala de cinema. O cinema brasileiro hoje, as salas de cinema, estão concentradas em 9% do território nacional. Você vai para as cidades do interior, você não tem mais espaço. Ou então, quando você tem, são esses grandes conglomerados.
Eu já passei um filme meu no shopping de Goiânia. Estava eu e a menina que me levou. Entendeu? Porque o povo de Goiânia não quer ir a shopping e ver esse filme. O pessoal quer ir ver outros tipos de filme. Então, dono de, shopping, de sala de shopping me falou, é uma moça, que ela ganha muito mais dinheiro com a pipoca e com refrigerante do que com o ingresso do filme. Então, mudou a qualidade do espetáculo. Como eu estava fazendo filme com recursos públicos, o que eu fiz? Eu liberei pelo YouTube. E aí eu passei a ter grandes bilheterias pelo YouTube. Semana passada, eu lancei o Saúde Tem Cura, em defesa do SUS. Uhum. Em 3 dias, eu tive 33 mil acessos. Que legal. E a gente não tem. Hoje você bota um filme no cinema e aí você fica triste. Você, em 2 semanas, faz 3 mil espectadores, 5 mil espectadores. Entendeu? Então, o que eu fiz? Liberei geral. A maior parte dos meus filmes estão no YouTube de graça. O Veneno está na mesa. Eu tenho mais de 5 milhões de espectadores. Ele viralizou, é uma das maiores bilheterias nacionais. E ele passa de graça para quem quiser ver. E aí funciona, funciona. Eu me Pois é, lembro eu acho que a gente tinha que aproveitar essa onda tecnológica e levar os cineclubes para a internet. Porque, repara, o cineclube... Eles já estão. Eu, durante 3 anos, fiz o Cineclube da Macunaíma. O Cineclube continua existindo e ele, durante a pandemia, ele teve que ir para o Zoom. E aí eles voltaram a ter uma função social, porque você assistir um filme sozinho na tua casa é muito chato. É. E aí você participar de um debate com o Cineclube, ele voltou a ganhar vigor. Entendeu? Você tem hoje um cineclubismo muito forte e muito atuante no Brasil. E existe esse espaço. E eu acho que, na verdade, a gente está faltando a difusão da informação. Divulgar, é verdade. Eu sou discípulo de um punk roqueiro que disse: não fale mal da mídia, seja mídia. Entendeu? É. E eu sou fã dele, porque eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço. Entendeu? Tem que botar nossos filmes para todo mundo ver. É isso. Agora, você optou por lançar o filme do Brizola depois da eleição, não foi isso? Porque sim. eu queria que você falasse um pouco, né, principalmente, né, tocando num tema até delicado, né, que é a memória do Brizola, né? A tentativa de se pegar, né, a memória do Brizola nos campos que estão em disputa é muito grande, né? Inclusive, essas disputas estão ficando cada vez mais acalorosas. Então, eu queria saber de você, né, o que representa, né, no dia de hoje, nessa disputa que nós estamos vivendo no Brasil, a memória do Brizola, e o que te fez optar por lançar esse filme após as eleições, se, do seu ponto de vista, isso é para não comprometer o filme ou para não comprometer o debate eleitoral? Filme. Quando eu fiz o Django, eu comecei a fazer em 81. E a primeira eleição grande que viria foi em 82, na qual o próprio Brizola era candidato. Então, eu faço as coisas de alta costura, eu faço devagar, com qualidade, pesquisa. Eu, quando comecei a fazer o filme, eu vi, olha, tecnicamente, é impossível fazer um bom filme em um ano. Esse filme eu não consigo terminar em um ano. Então, ele não estará pronto para as eleições. Eu dizia para as pessoas isso, eu nunca prometi o paraíso, eu sempre dizia, olha, não vai ficar pronto, nós vamos tomar cuidado. Mas as pessoas estavam muito afoitas de aparecer no filme até para tirar a casquinha da mídia e tal. Quando veio a eleição de 82, que o filme não ficou pronto, a patuleia se dividiu entre os que achavam que eu não lancei o filme para prejudicar o Brizola. Olha. E outras pessoas diziam que eu não lancei o filme para ocultar as mazelas do Brizola. Eu dizia, nenhum nem outro, ele não ficou pronto. Agora também eu só consegui o financiamento para fazer o filme esse ano.
Eu não consigo fazer um filme de extrema qualidade, longa-metragem, começando em janeiro de 2022 e ter a certeza que no dia 3 de outubro ele está pronto. Então, eu sei que não vai, tecnicamente ele não vai ficar pronto. Se ele ficar pronto, eu seguraria, porque eu não quero confundir um filme sobre o Brizola com um debate eleitoral, porque é a forma mais fácil que você tem de matar o filme. Porque se você faz um filme voltado para as eleições, no dia seguinte das eleições, esse filme acabou, está morto, está velho. Entendeu? Está velho, ele está preso às pautas eleitorais. Olha só, Silvia, a gente já está encaminhando aqui para o final e eu tenho feito uma pergunta para os nossos convidados que eu acho muito interessante. Se você fosse deputado federal, não quero mal para você nem para ninguém, mas vamos supor que isso acontecesse. Qual o projeto de lei para a área da cultura que você entende como o mais relevante, o mais importante, aquele que você faria assim imediatamente? Hoje é uma luta minha durante esses 4 anos, é a reconstrução imediata do Ministério da Cultura. Que maravilha. É um absurdo, foi um absurdo que desde o governo Temer os caras quiseram destruir o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura custa para o orçamento público menos de 1% do orçamento do PIB. Menos de 1%. Aí você termina o ministério, que é uma raiva, é uma vingança contra os artistas, porque, do ponto de vista financeiro, ele é nada, ele custa muito menos que muita coisa que custa caro e não vale nada, não rende nada. Então, meu primeiro gesto como ministro da Cultura era reconstruir. Olha a minha pretensão, eu já não quero ser Já não é deputado. quero... Eu acho que você já foi para presidente, porque para recriar o Ministério da Cultura não precisa ser deputado, ela tem que ser presidente. Mas está valendo, eu estou gostando. A gente não pode ser modesto, não. Mas é muito bom. E aí, como ministro da Cultura... Já que é para pedir que não seja pouco. Isso é importante. E como ministro da Cultura, o que você faria? Que você ia encerrar? Eu, como ministro da Cultura e como aí eu volto ao deputado, é fazer da cultura um organismo de Estado e não manipulado por governos. Eu usaria muito o modelo francês. Eu me encostaria no modelo francês, que eu acho que é o modelo mais bem-sucedido. Paris tem 5 milhões de turistas por dia. 80% vai para visitar museus, vai para visitar obras públicas, arte e tal. Claro que a gastronomia está ligada também, mas é a beleza da cidade e a cultura que ela abriga que traz esses turistas. Então, eu faria isso no Brasil, e isso que eu estou te falando é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma economia, é uma cidade fundamental, que está completamente desmantelada, destruída. E eu acho que o grande alavancador do Rio de Janeiro, a economia do Rio de Janeiro, está completamente ligada à cultura. Entendeu? Então, através da cultura, você gera empregos, através da cultura, você gera turismo, você se incentiva a gastronomia, você tem toda uma rede de atividade de extrema qualidade que vai jogar o Rio de Janeiro no bom patamar da cidade, que é dos anos 60. Eu queria que o Rio recuperasse essa qualidade de vida, que foi a qualidade de vida que me gestou. Entendeu? Eu morava perto, o quarteirão que eu morava era cheio de cinema, só em frente da minha casa tinha 5. A reconstrução desse Rio é fundamental. Maravilha, Silvio. Olha, eu só tenho a agradecer a você por esse papo, dizer, eu acho importante publicizar isso, que eu devo muito a minha formação a você e a muitos professores da PUC. Eu antes ia para a área jurídica, que é uma área complicada, né? Porque o direito fala de um outro mundo, o mundo das normas, né?
Eu tive a sorte de ter uma formação em jornalismo pela PUC, né? E aquele momento, para mim, foi impressionante, inesquecível, né? Aulas de cultura brasileira, né? Sociologia. E quando eu saía da PUC e ia para a faculdade de Direito, eu achava que, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu abandonei Direito, me formei em jornalismo, fui trabalhar em jornalismo e anos depois, por uma série de questões, eu precisei voltar a estudar Direito, e aí eu tive a segunda sorte na vida, que foi encontrar o professor Nilo Batista, né, que, ao seu lado, né, trabalhou o Cineclube da OAB. Né? A gente não falou do Cineclube da OAB, né? Mas esse momento, e que tem a ver com a história do Brizola, né? E foi através do professor Nilo Batista e da professora Vera Malaguti que eu consegui, né, me inserir nesse mundo jurídico com um olhar para a realidade, né? Que eu acho que isso é que é importante. Então, você, como documentarista, como historiador, você traz algo que é muito importante. Nós precisamos olhar a nossa história, nós precisamos enxergar a nossa realidade para que a gente possa transformar as vidas. Né? Queria encerrar dizendo que esse pré-candidato aí merece a nossa confiança. Muito Preste obrigado. atenção em Orlando Zacconi, quem quiser viver num mundo melhor. Obrigado mesmo, Silvio. Olha, tudo de bom para você e boa sorte no filme. Vou estar lá na estreia, hein? Não esquece de mim, não, hein? É convidadíssimo. Um abraço. Valeu, amigo. Um abraço. Não votamos em miliciano! Aperta aquele